Estamos no Canal 7, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Hoje eu estou conversando com o apóstolo Paulo Velasco, da Igreja Semeando Amor. E eu agora queria tratar com ele de uma coisa que é afeita a maioria das pessoas, independente da religião. Porque eu vou falar sobre música. Eu queria falar da música gospel. Sim. E essa música gospel, antes de você entrar, eu quero exemplificar duas músicas que eu conheço e que às vezes cantarolo, nem sei se cantarolo é mais o termo que se usa, é tão antigo. Segura na Mão de Deus e Vai, é uma que usa em todos os segmentos religiosos, né? E aquela do Zaqueu, Sim. Que foi sucesso nacional. Teve um momento, é aquilo que você já falou, eu raciocino. Então, um dia eu disse, gente, como Zaqueu, quero subir no mais alto. Eu não vou cantar aqui para não fazer feio, porque senão fica ridículo. Aí, quando eu vi essa música já fazendo sucesso, eu disse, gente, isso é uma música religiosa. E aí, qual é a sua visão lá? Porque hoje tem os locais, tem as regionais e tem as nacionais. É verdade. E isso é maravilhoso. Muito bom. Muito bom. A gente vai poder falar aqui o que eu estou falando aqui para o telespectador. Nós estamos ainda vivendo um Democratizou. Democratizou. E veja bem, nós estamos vivendo um momento onde a gente ouve algumas músicas, Erval, que um conteúdo é um conteúdo que ofende a família, chulo. Que ofende... Chulo! Esse é o termo. Chulo. E às vezes aqueles carros passam na rua e aquilo vai ficando na sua cabeça. A gente acaba cantarolando. Acaba batendo o pezinho. Ou então as crianças, mesmo sem entender o que estão cantando, começam a cantar, desculpe, mas aquele lixo. Porque eu não posso olhar para isso e dizer que isso é cultura. Onde pega a mulher e coloca a mulher na condição de cachorra. Mulher não é cachorra. Mulher para mim é princesa. Mulher para mim deve ser tratada com honra. Então, ao invés da criança estar cantando uma música dessa, como é bom, por exemplo, a criança estar cantando a música do Regis Danese, que foi essa, né? Chamando Jesus, olha, entra Zaqueu, na minha casa. O Zaqueu entra eu na não minha lembro. casa, Mas além entra dele, na minha vida. Mas além dele teve outros. Thales Roberto, por exemplo. Mas teve vários. Aí eu tive a oportunidade de um dia, não me lembro qual foi o programa de televisão, que eu vi falando, essa mesma música do Zaqueu foi gravada por não sei quantos. Sim. Danese é um dos mais famosos. Danese, né? Danese, Regis Danese. É o mais foi grupos de pagode. Então, várias pessoas realmente gravaram essa música. Agora, nisso a gente vê a multiforme graça e sabedoria de Deus. Porque Deus não é da religião evangélica. Não. Deus é Deus sobre tudo e sobre todas as religiões. Acima de tudo. Acima de tudo. Com certeza. Então, mesmo que essa música seja música gospel, mas é uma música que tem sido ou tida como música evangélica, mas é uma música que tem sido cantada por todas as pessoas e por todas as religiões. Fez Isso sucesso. É teve no IT, foi o primeiro lugar das paradas de sucesso. Eu fiquei impressionado com isso. Eu percebo nisso a mão de Deus. Eu também acho que... como é que consegue? Quem que conseguiria unir? Nem se o John Kennedy, o Obama atual, Juscelino Kubitschek ressuscitasse, não conseguia fazer unanimidade. Exatamente. Até porque a unanimidade é burra. Somente Deus para poder fazer unanimidade. Que também não é unanimidade, porque não foi todo mundo, foi a maioria, né? Foi a maioria. Mas que a unanimidade, de um modo geral, é burra, né? Sim. A unanimidade é burra. E aí vamos deixar Deus, o ser, como eu digo, ele o ser sabe superior, todas sabe tudo lá em cima, deixa ele quieto lá em cima. Aqui embaixo, quando se faz a unanimidade, quando se consegue a unanimidade é burra. Verdade. Pastor, que eu chamo de pastor, mas é apóstolo, pastor, mas eu quero falar de uma coisa, não posso deixar embora, nós estamos no último bloco, sem a gente falar de um momento que Campos está vivendo. O Campos e a região. Hoje nós temos Poço do Açu, nós temos ali um estaleiro aqui perto da Praia das Neves, naquela região ali, a Petrobras ali em Macaé. A região de Campos está totalmente diferente de 50 anos atrás. Sim. Ou melhor dizendo, diferente do século passado. Absolutamente diferente, totalmente diferente. Quer dizer, acabou o monopólio da cana-de-açúcar, a escravidão de lá de trás, tudo aquilo que a gente teve aqui, são ciclos, mas esse ciclo é muito diferente. Sim. O século XXI para essa região aqui de Campos. Qual é a sua visão? Porto do Açu, Petrobras,
ali, Praia das Neves, essa mudança que Campos está tendo? Olha, eu creio que Campos até tenha demorado para enxergar isso. Porque se formos olhar para o nosso território aqui, Erval, nós podemos ver que Deus foi generoso demais para conosco. Moramos numa terra boa demais, moramos numa terra próspera, rica demais. Olha a extensão territorial, por exemplo, de nossa cidade, de Campos dos Goytacazes. Quantas indústrias não poderiam já ter sido instaladas aqui há muito tempo, mas o povo só conhecia o cultivo da cana-de-açúcar. Quantas outras coisas já poderiam ter sido cultivadas nessas terras há muito tempo, até por fácil colheita. Por exemplo... Por ser uma planície, né? Por ser uma planície. Né? Olha o ouro negro que jorra aqui na bacia de Campos dos Goytacazes. Então, creio que Campos até tenha demorado muito para acordar nesse aspecto. Porque a bacia de Campos, essa planície maravilhosa, e você até observava, por exemplo, tem pessoas nos acompanhando em Macaé, mas Macaé, tendo todas aquelas empresas sendo instaladas em Macaé, olha o crescimento de Rio das Ostras. Olha como o Rio das Ostras vem crescendo de uma forma até espantosa. Né? Porque quem ia a Rio das Ostras 10 anos atrás e vai hoje, parece que está entrando em um outro local, parece uma outra cidade. Então, demorou para Campos despertar, para Campos acordar. E quando eu falo Campos, eu não estou falando da bandeira da cidade, mas eu estou falando do povo. Demorou para o povo de Campos acordar. Demorou para o povo de Campos entender que não somos apenas os chupadores de cana. Porque quando eu viajava e ia para fora, Campos, a terra da cana. Mas não é a terra da cana, é a terra do petróleo, é a terra das faculdades, das universidades. Então vamos crescer. Eu fico muito impressionado quando eu, às vezes, paro para raciocinar aquilo que você falou, que a gente raciocina, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar. Por exemplo, eu cheguei a viver no século passado, que eu vi o racismo aqui em Campos. Sim. Eu sou neto de escrava liberta pela lei do ventre livre, casada com um português. Sim. Então, eu vi aqui, eu não senti na pele, até pela minha postura, eu não senti, mas eu tive colegas, que eu não vou citar nome aqui, que foram barrados no Saldanha, Clube Saldanha da Gama. Então, quer dizer, o racismo ainda estava muito entranhado aqui. Sim. Então, hoje, eu tenho a oportunidade de vivenciar um município onde não comporta mais, porque eu conheci Campos na chamada alta sociedade, que hoje não existe mais. Sim. Né? Porque hoje são mais de 600 mil habitantes, então não comporta mais essa elite. A elite, o dinheiro hoje está na mão de pessoas que você sequer sabe que está. Verdade. Então, essa mudança, para mim, eu fiquei assim muito impressionado. Quando eu toquei nesse assunto, que não é afeito à religião, é porque eu gosto de ouvir a informação dos outros segmentos. Sim. Entendeu? Eu acho isso de suma importância. E agora eu queria te fazer uma pergunta, uma colocação. Por que os evangélicos são tão estudiosos da Bíblia? E a religião católica, por exemplo, não consegue estudar, ser assim? Não é só a católica, não. Também no segmento espírita, nem tanto também. Sim. Aqui a gente só tem esses 3 tipos de segmento. É o espiritismo, o evangélico e o católico. Não temos outro aqui. Então não posso falar do muçulmano, de outros segmentos. Mas, por exemplo, por que dos 3... o católico, o evangélico, é o que mais conhece e estuda a Bíblia? Às vezes, pessoas ignorantes. Qual é esse milagre? Nós temos a Bíblia como o nosso manual. Bom, você tem aqui sobre a nossa mesa um aparelho, um tablet. E para você extrair o máximo desse tablet, você precisa ler o manual. Não é verdade? Se você não ler o manual do seu tablet, você vai até usá-lo, mas vai ter recursos dele ali que você não vai nem ficar para trás, né? Com certeza. E a Bíblia é o nosso manual. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro quem eu sou. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro onde eu posso chegar. Mais eu descubro o que Deus pode fazer em mim e através de mim. Então, nós, no segmento evangélico, realmente induzimos as pessoas a estudar a Bíblia, a amar a palavra de Deus. E quando elas começam a ler, Eval, quando elas começam a ler, já não conseguem mais parar. Porque quanto mais eu leio, mais eu me apaixono, mais eu amo as Escrituras Sagradas, porque é a voz de Deus nos dias de hoje. Tudo que Deus quer comunicar com o seu povo, Ele deixou registrado ali. São as Escrituras Sagradas. Se você for olhar para o passado, por exemplo, quando houve o maior avivamento da história da humanidade,
foi quando acharam os escritos sagrados que haviam sido perdidos. Quando Ezequias, o rei Ezequias, assume o trono, ele manda vasculhar o templo. No passado, os escritos sagrados, as escrituras sagradas estavam perdidas, mas quando eles retomam as escrituras sagradas, eles começam a ler quem era Deus e quem eles eram para Deus, o povo desperta, o povo acorda, o povo que vivia de cabeça baixa agora levanta a cabeça e começa a viver de forma diferente. Pastor, nós chegamos ao final. Aqui tudo que é bom acaba, né? E aí eu queria agora te dar essa câmera para você fazer a sua mensagem ao telespectador, de um modo geral. Para depois a gente terminar, eu vou me despedir depois de você. Fica à vontade. Mas que honra estar usando essa câmera num programa tão conceituado. Eu tenho certeza que as pessoas que assistem o seu programa são pessoas que realmente amam ouvir, amam debates, amam conhecer um pouco mais. São pessoas com uma mente aberta para novos conhecimentos. E isso me deixa bem à vontade para falar para você, inclusive pegar um gancho numa música aqui que o Herval trouxe, que é falando acerca do Zaqueu. O Zaqueu, a Bíblia nos apresenta ele como um homem rico. Ele era chefe dos publicanos, então ele não era apenas rico. Ele tinha um emprego na época que era desejado por muitos. Um ótimo emprego, bastante dinheiro, mas dentro dele faltava alguma coisa. Existem coisas que o dinheiro não pode trazer, existem coisas que um título, um cargo, uma empresa não pode trazer. Zaqueu percebe na rua, ele andando pela rua, ele percebe que aquele que não tinha o dinheiro que ele tinha era mais feliz do que ele. Que aqueles que não tinham o emprego que ele tinha estavam com um sorriso no rosto e ele não conseguia isso. E quando ele volta à sua casa, ele se encontra com a sua dura realidade, com a solidão, com o vazio e com a frustração. E quando ele soube que Jesus ia passar por ali, a Bíblia diz que ele decide ver quem era Jesus. A curiosidade toma conta de Zaqueu, porque as pessoas na rua estão falando de Jesus e com um sorriso. Então ele decide, peraí, quem é esse Jesus que está promovendo essa mudança nessas pessoas? Quem é esse Jesus que está fazendo o pobre sorrir? Quem é esse Jesus que está tirando aquelas pessoas do anonimato, tirando as pessoas da beira do caminho, que era isso que Jesus fazia? E quando Jesus vai passar por ali, a Bíblia diz que ele sobe. Zaqueu subiu em uma figueira brava, se esquecendo de quem ele era, se esquecendo do título, do que o nome dele representava para os seus comandados, para os seus liderados. Ele simplesmente sobe, porque ele queria ver Jesus. E ali começa uma mudança, Herval. Porque a Bíblia diz que ele tão somente queria ver Jesus. Mas quando Jesus passa na direção de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus para, olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Olha que coisa maravilhosa. Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Jesus nunca fora apresentado a Zaqueu. Mas naquele momento Jesus para e chama Zaqueu pelo nome. Eu fico me imaginando uma situação dessa. Se eu estou em cima de um pé de manga e passa alguém que eu nunca vi, olha para mim e me chama pelo nome. Se eu fosse Zaqueu, eu ia cair duro no chão igual um coco. Eu ia cair duro, ia morrer. Mas a Bíblia diz naquele dia, Jesus entrou na casa de Zaqueu e Jesus falou: hoje a salvação chegou a essa casa. E Jesus falou da salvação, não da vida eterna, não de morar no céu. Jesus estava falando daquele momento ali. A salvação que não havia no coração dele, a paz que não havia no coração dele, entrou naquele dia. E pode entrar na sua casa também, se você cantar aquela canção. Você pode até não saber orar, canta aquela canção que ele entra aí. Pastor, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui, Herval. Obrigado por essa oportunidade. O prazer foi todo meu também. Chegamos ao final de mais um programa Falando Francamente. Canal 7, via cabo, Multi TV. Hoje eu conversei com o apóstolo Paulo Velasco, da Igreja Semeando Amor. Voltamos numa próxima oportunidade.